Você já se perguntou onde o anticristo pode estar? Ou será que ele já caminha entre nós disfarçado de algo que ninguém reconhece? A verdade pode ser mais sombria e assustadora do que qualquer um de nós imagina. Hoje, vamos explorar um segredo ancestral, uma localização que, de acordo com profecias e descobertas ocultas, pode ser o centro de toda a história apocalíptica que está prestes a se desenrolar diante dos nossos olhos. Prepare-se para uma jornada de revelações que podem mudar tudo o que você conhece sobre o futuro da humanidade. A história começa há muitos séculos, em uma época em que as grandes civilizações estavam em constante conflito e tentando descobrir o poder por trás dos mitos e das lendas. Nos textos sagrados de várias religiões, como o cristianismo, o judaísmo e o islã, o anticristo sempre foi descrito como uma figura central no Apocalipse, um ser maligno e carismático que traria caos e destruição ao mundo. Mas o que poucos sabem é que a localização exata de sua chegada foi um enigma que os estudiosos e místicos tentaram resolver ao longo dos tempos. Em um antigo manuscrito encontrado no final do século XIX, um eremita anônimo fez uma ousada afirmação. O anticristo não viria de um lugar distante, mas de um local oculto que já estava no centro do mundo há muito tempo. Ao contrário do que muitos acreditam, ele não viria de um reino distante ou de uma civilização esquecida. O anticristo surgiria de uma terra que todos já conheciam, mas ninguém prestava atenção. E o mais aterrador, ele não viria sozinho. Ele teria seguidores disfarçados, pessoas influentes que já ocupavam posições de poder nas sombras da sociedade. Esse manuscrito foi encontrado em um mosteiro isolado, em uma região montanhosa da Europa Oriental, e trouxe à tona uma série de mensagens codificadas que levavam os pesquisadores a um ponto específico no mapa. Um local com uma história obscura e cheia de eventos sombrios. Esse ponto estava em uma região que parecia inofensiva para os olhos do mundo moderno. Mas, à medida que mais descobertas foram feitas, algo perturbador começou a emergir. Os estudiosos começaram a perceber que a localização mencionada no manuscrito estava ligada a uma série de eventos apocalípticos registrados ao longo da história. A primeira pista estava em uma antiga cidade cujas fundações datavam de milhares de anos e que já foi considerada o epicentro de um antigo império que sucumbiu ao colapso devido a forças externas. Esse lugar, cercado por mistérios e segredos, parecia ser o ponto de partida para algo maior. Mas o que isso significava? O anticristo estava destinado a nascer lá, ou esse local era um ponto simbólico, um centro de poder? Alguns dos textos encontrados em antigos templos egípcios falam de um trono de escuridão, que seria erguido em um futuro distante. Um trono que, ao ser ativado, permitiria a ascensão do anticristo. Esse trono, de acordo com as lendas, estava guardado por uma ordem secreta que por séculos protegeu o local. Mas quem seriam esses guardiões? E qual seria a verdadeira natureza do trono? O anticristo viria como um líder político, religioso ou talvez um mestre das sombras, manipulando os eventos globais de uma forma que ninguém seria capaz de perceber? Um detalhe fundamental começou a surgir quando estudiosos de várias culturas e épocas começaram a comparar lendas antigas e eventos históricos. A localização mencionada nas antigas profecias estava diretamente conectada a um ponto geográfico altamente simbólico. E o mais assustador, esse local tem sido palco de algumas das maiores tragédias e revoluções que o mundo já viu. Mas essa conexão não foi observada pela maioria. Durante séculos, estudiosos e pesquisadores tentaram encontrar o lugar exato, mas o tempo e as circunstâncias obscureceram as pistas. No entanto, os sinais estavam ali, prontos para serem descobertos por aqueles que ousassem procurar mais fundo. Ao longo das décadas, havia rumores de que certos grupos secretos, possivelmente ligados à maçonaria e outras ordens ocultas, sabiam da verdadeira localização do anticristo. No entanto, essas sociedades mantiveram silêncio por razões que talvez nunca saberemos. O medo de uma revelação tão poderosa é suficiente para causar pânico em qualquer organização. Será que esses grupos sabiam que o tempo estava se aproximando para a revelação?
A verdade começou a emergir de uma maneira mais tangível quando um historiador especializado em civilizações antigas, Dr. Samuel Price, fez uma descoberta perturbadora. Durante uma escavação em uma cidade na antiga Mesopotâmia, ele encontrou uma série de inscrições em uma parede subterrânea de um templo que havia sido escondido por mais de 2000 anos. Os textos mencionavam algo chamado o Trono do Fim, que seria o lugar onde o anticristo tomaria seu lugar como governante do mundo. Price não só encontrou esses textos, mas também outras pistas que sugeriam que o local estava localizado em uma área muito específica, com grandes mistérios e lendas associadas a ele. O mais surpreendente foi que ele fez uma conexão entre esses antigos textos e os eventos recentes no Oriente Médio, como guerras e destruição, que pareciam seguir um padrão específico. O Dr. Price, com sua equipe, seguiu as pistas e encontrou uma série de alinhamentos geográficos, históricos e astrológicos que, ao serem combinados, apontavam para um ponto isolado no coração da Ásia Central. A área que tem sido cenário de conflitos constantes guarda dentro de suas fronteiras uma cidade que, até então, estava em grande parte esquecida pelo mundo moderno. Este local não é apenas um lugar de guerras antigas, mas também está associado a um histórico de cultos e rituais misteriosos. Alguns estudiosos sugerem que este lugar, com sua carga de energia negativa, poderia ser o solo onde o anticristo surgirá. E o mais impressionante, sinais que começaram a se manifestar nas últimas décadas indicam que o tempo para essa revelação está se aproximando. Você pode estar se perguntando, como isso se relaciona com o que está acontecendo hoje? Como uma cidade isolada, perdida no tempo, pode ter algo a ver com o destino da humanidade? A resposta pode ser mais simples do que parece. O anticristo não é apenas uma pessoa. Ele é uma força que se manifesta em momentos cruciais da história e que, de acordo com as profecias, está prestes a retornar em um local específico, onde as energias sombrias serão concentradas para iniciar uma nova era. O que isso significa para nós? O mundo está mudando rapidamente. Desastres naturais, crises políticas, mudanças climáticas e uma crescente instabilidade global. O anticristo pode já estar entre nós, manipulando eventos, preparando o terreno para o grande momento da revelação. E se a localização que estamos descrevendo for realmente o centro de tudo, pode ser que a chave para entender o futuro da humanidade esteja nesse ponto. Agora, a pergunta é: o que acontece quando esse poder se revela ao mundo? Como será a chegada do anticristo? Qual será o papel de cada um de nós nesse grande cenário? Estamos preparados para o que está por vir? O tempo está se esgotando e, mais do que nunca, a verdade sobre a localização do anticristo pode ser a chave para decifrar os eventos que nos aguardam. Em breve, tudo isso será exposto. E quando isso acontecer, ninguém poderá mais negar a verdade.